Oi, gente. Então, eu sempre falo da importância do momento presente. No último vídeo, eu vou deixar aqui no card, aqui ou aqui. No último vídeo eu falei que o momento presente é a realidade, né? A realidade é o momento presente, é aquilo que você está vivendo, experimentando, sentindo. Essa é a realidade, né? E a realidade é aquilo que existe. E a realidade, que é aquilo que existe, se contrapõe ao que não existe. E o que é que não existe? Os conceitos. Os conceitos não existem, né? Eles são construções mentais. Eu vou dar alguns exemplos, eu espero que fique claro, que vocês consigam entender e assimilar essa ideia, porque ela vai ser extremamente libertadora, né? Uma vez assimilada. Então, quais são, Sara, os conceitos que não existem, né? Porque vamos fazer uma diferenciação inicial aqui. Os conceitos, né? A linguagem, as palavras, os conceitos que existem, digamos assim, são aqueles que têm uma correspondência na realidade, geralmente coisas que definem objetos materiais e concretos, né? Como, por exemplo, se eu falar chinelo, você sabe, você conhece essa palavra e o conceito que ela traz, né? Você vai compreender que se trata de um objeto como este, no qual a gente põe o pé e sai caminhando por aí, ok. Se eu falar que essa é minha mão, você vai concordar, você vai entender, vai concordar, você não vai dizer que é o meu pé, né? Mas por que que a gente concorda e a gente vê a realidade disso? A gente não discorda sobre isso, por quê? Porque isso é a realidade, né? Porque eu tô vendo, né? Então, aquilo que eu posso ver tá dentro da minha percepção, né? E o momento presente, a realidade, ela pode ser percebida, né? Aquilo que eu posso ver, eu não estou apenas conceituando, eu estou percebendo, então é uma coisa real. Então eu boto um nome, crio um conceito, só que esse conceito corresponde a uma coisa que pode ser percebida, a uma realidade. Então isso não vai causar discordâncias, intrigas, conflitos, né? Mas quais são os conceitos que não existem? E esses são os que vão causar intrigas e conflitos, né? Os conceitos com relação a ideias abstratas, né? Por quê? Porque não existem, né? E aí entra no campo das projeções mentais e das paranoias e confusões da mente, né? Esses dias, se você não entendeu nada até agora, fica aqui que agora você vai entender. Ou não, mas, né, com esse exemplo vai ficar mais claro. Esses dias eu tava vendo uma discussão numa rede social, uma pessoa falou assim, a felicidade é isso, aí a outra não, a felicidade é aquilo, né? E uma discussão assim, e as pessoas realmente defendendo, não, a felicidade não é isso, a felicidade é aquilo. E eu achei engraçado aquilo, porque assim, as pessoas discutindo o que é ou o que não é a felicidade, como se realmente existisse uma coisa, tá? Como se realmente existisse uma coisa aqui, ó. Tem essa coisa aqui, que é a felicidade. E agora a gente pode analisar ela, né? A gente pode olhar, ouvir e, né? O barulho que ela faz, a gente pode analisar e dizer, veja a felicidade, veja como ela é assim, ou veja como ela é assado, como se fosse uma coisa que existe e que daí você pode analisar e dizer como é ou como não é. Só que esta coisa sobre as quais as pessoas estavam discutindo, a felicidade, não é uma coisa que existe, é um conceito. E o conceito ele não existe a priori, né? O conceito ele é construído. Ele é construído depois para denominar uma coisa que existe previamente, entende? A função do conceito, né? Você conceitua uma coisa
para dar um nome a uma coisa que supostamente já existe antes, entendeu? Só que quando você fala assim, ser feliz é isso ou é aquilo, felicidade é isso ou é aquilo, você não tá falando de uma coisa que existe, entendeu? Você tá falando de um conceito totalmente vago, abstrato, construído. E um conceito construído, ele só vai ter sentido depois que a gente construir esse sentido em volta dele, né? Então, com relação a esses conceitos abstratos, por exemplo, existe muita discordância, né? Porque o conceito traz uma certa ideia, felicidade. Ninguém vai dizer que felicidade é ficar amuado num canto ou chorar. Ninguém vai dizer que felicidade é isso, porque a felicidade, né, todo mundo compactua na ideia de que a felicidade é uma coisa que você se sente bem, né, que você se sente alegre ou satisfeito. Mas ele vai trazer, as pessoas vão discutir ali em torno, né? Ah, felicidade é estar bem o tempo todo, ou felicidade é estar bem na maioria do tempo. Gente, não existe isso. Felicidade é estar bem o tempo todo, ou felicidade é estar bem só na maioria do tempo. Não existe isso, entendeu? Porque a felicidade é um conceito. Se a gente combinar que felicidade é estar bem na maioria do tempo, então tá, agora a gente concorda que é isso. E aí agora eu posso te perguntar, você é feliz? Ou agora eu posso dizer, eu sou feliz. E se a gente combinar, não, vamos combinar que felicidade é estar feliz o tempo inteiro. Então, nesse caso, eu não sou feliz, e você, né? Então, gente, você vai começar a observar nas discussões do dia a dia, né, nas polêmicas, nas intrigas, que as pessoas estão discutindo sobre coisas que não existem e não tem nem como conversar nesses moldes, né? Sempre que você quiser conversar com alguém, né, que vale a pena conversar com alguém, ou para você analisar os seus próprios pensamentos sobre a vida, a primeira coisa que você tem que fazer definir o que esse conceito significa para mim. E se eu vou conversar com alguém e a gente começa a debater um conceito, a primeira coisa que a gente tem que fazer peraí, vamos definir o que para nós, aqui nessa conversa, significa essa palavra. Porque senão a discussão fica infrutífera, né? Cheia de desvios e cheia de desentendimentos. E aí as pessoas brigam e nem sabem por que estão brigando, né? Porque ninguém tá falando nada com nada, sabe? Esses dias aqui também, num vídeo aqui do canal, alguém fez um comentário sobre o amor próprio pode ser complicado, porque aí a pessoa não vai querer cuidar do seu filho, né? Acho que num sentido assim de que, porque cuidar de uma criança implica um certo sacrifício, um certo esforço, então aí eu me amo tanto que para mim eu só quero prazer, eu não quero fazer nenhum esforço. Acho que foi mais ou menos nesse sentido, né? E aí eu fiquei olhando, né? Eu não respondi, até porque não era uma pergunta, mas eu fiquei assim, apreciando essa minha nova compreensão da vida, né? Porque a pessoa tava assim, comentando sobre o amor próprio, como se fosse uma coisa que existe, né? Mas não existe, porque é um conceito, né? Mas então o que é que existe? Existe assim, existe eu gostando de mim mesma, eu me preservando, eu dando importância para o que eu sinto, né? Existe eu me apreciando, me cuidando. Então existe eu gostando de mim. Aí também existe eu gostando do outro, eu cuidando do outro, eu querendo que o outro esteja bem, né? Me importando com a felicidade do outro. Então existem essas duas coisas, né? Olha só, gente, isso são coisas que existem, são sentimentos, né? Coisas que fluem do nosso interior. Eu gostando de mim e eu gostando do outro. Mas, né, quando a gente junta essas duas coisas que existem, e dependendo da relação entre elas, muitos nomes podem ser dados, né? Se eu não deixo que o tanto que eu me importo com o outro supere, seja mais importante do quanto que eu me importo comigo mesma, se eu não deixo isso acontecer, então eu posso dizer que eu tenho amor próprio,
né? Porque geralmente a gente vê o amor próprio como uma coisa boa, então eu não vou me deixar ser sugada pelo outro, eu não vou colocar a importância que eu dou pro outro muito acima da que eu dou pra mim mesma, né? Eu vou me preservar. Então, assim, eu tenho amor próprio. Se o amor que eu tenho por mim fica muito, muito acima do quanto que eu aprecio os outros e eu nem me importo mais com eles porque eu só me importo comigo. Aí se fez assim, ó, aí eu não tenho mais amor próprio, aí eu sou egoísta, eu sou uma pessoa muito egoísta, né? Então, se eu só me importo com o outro e só me importo com o outro e me coloco lá embaixo, aí eu tô sendo muito permissiva, eu tô sendo um capacho. Então, perceba, existe o quanto que eu gosto de mim, existe o quanto que eu gosto do outro. Para cada tipo de relação, né, de importância, né, que eu der para uma coisa ou para outra, vai existir um nome e um conceito diferente, entendeu? Só que muitas vezes esse conceito vai sofrer variações ali de acordo com como cada pessoa entende aquilo, né? E aí a pessoa vai dizer, esse conceito, isto é assim, né? Ter amor próprio é isso, ter amor próprio é aquilo. Gente, ter amor próprio vai ser o que a gente definir, porque é só um conceito, não existe, né? O que existe? Existe o que a gente vive, experiencia e o que a gente sente. Agora, se a gente vai dar um nome para isso, não adianta a gente ficar discutindo e comprando os nomes como se eles pudessem ser analisados, né, cirurgicamente como coisas que existem a priori, porque não existem. Gente, será que alguém tá entendendo alguma coisa do que eu tô falando nesse vídeo? Eu juro que eu não sei. Mas vale a pena tentar explicar isso. É que é complicado você explicar que os conceitos não existem, se utilizando de conceitos, né? Porque para explicar e falar eu preciso me utilizar de palavras e conceitos para explicar que os conceitos não existem, né? Mas com esses exemplos talvez tenha ficado um pouco talvez tenha assim dado algum insight, né? Aí nos próximos vídeos a gente pode aprimorar essa ideia. Mas assim, o que existe? Existe, né, a nossa percepção e o que a gente sente. E aí os nomes que a gente dá, e daí a gente vai ter que combinar com a outra pessoa, né? Mas vem cá, meu amigo, do que a gente tá falando mesmo, né? Se você olhar dessa forma para o mundo, você vai evitar muitas discussões, muitas polêmicas, né? Você não só não vai entrar nas discussões, como você não vai ficar assim observando e lá dentro da sua mente você vai entrar naquela discussão, né? Porque às vezes a gente não entra na discussão porque acha que não vale a pena, mas dentro da nossa mente a gente fica maquinando e você vai ver, nossa, o quanto que tudo é relativo, sabe? Que tudo é uma grande confusão da mente, né? E como sempre, que leva a gente a conflitos, intrigas e até a ideias negativas que a gente tem sobre nós mesmos, né? Então, como os conceitos não existem e os problemas não existem, porque os problemas são sempre conceituais, né? O problema eu sou pobre, o problema eu sou feio, o problema eu sou infeliz, nenhum desses problemas existe, porque tudo isso são conceitos, né? É isso, se você gostou, curte, comenta, pergunta, gente. Podem perguntar, eu adoro responder perguntas, tá? Um beijo pra você e até o próximo vídeo.